Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai entrar num daqueles temas que, vamos ser sinceros, dá o que falar. É um assunto super debatido, sensível e muitas vezes acaba dividindo opiniões dentro da comunidade cristã: o consumo de bebidas alcoólicas. É muito comum a gente ver esse debate preso de um lado em regrinhas superficiais e do outro em justificativas bem irresponsáveis. Então, a nossa ideia hoje é ir além da superfície. Sabe, a gente vai buscar uma perspectiva que seja profundamente bíblica, madura e principalmente cheia de empatia com as dores reais que cercam esse tema na nossa sociedade. E para garantir que o nosso estudo seja super equilibrado e claro, nós dividimos a nossa jornada de hoje assim. Primeiro, o vinho no contexto histórico. Depois, o perigo da embriaguez. Em seguida, vamos falar sobre liberdade cristã e legalismo. Logo após, o princípio do amor. E para fechar com chave de ouro, sabedoria e decisão pessoal. Bom, vamos mergulhar de cabeça. Parte 1. O vinho no contexto histórico. A realidade da era bíblica. Para a gente realmente entender o que a Bíblia ensina sobre o consumo de álcool, a gente precisa meio que viajar no tempo e descobrir o que as pessoas de fato bebiam no antigo Oriente Médio. Logo de cara, a gente precisa derrubar um mito muito famoso. Sabe aquela história de que o vinho na Bíblia, tipo aquele que Jesus multiplicou em Caná, era só um suco de uva não fermentado, o famoso mosto? Pois é. Será que a história e a arqueologia confirmam isso? A resposta curta, olhando para os textos originais, é que não. O processo natural de fermentação era simplesmente inevitável numa sociedade pré-industrial que não tinha geladeira para guardar o suco, né? A própria língua original da Bíblia entrega o jogo. A palavra hebraica mais comum para vinho é yain, que na raiz significa borbulhar ou ferver. Isso é uma referência direta àquele gás carbônico escapando durante a fermentação, sabe? E ainda tem o shekhar, que o pessoal costuma traduzir como o bebida forte ou até a cerveja daquela época. A Bíblia não esconde nem um pouco o efeito inebriante dessas bebidas. É só a gente lembrar que o próprio Noé ficou embriagado com o vinho que ele mesmo plantou. Ou seja, o álcool estava sim totalmente presente na jogada. E tem um detalhe super interessante. No mundo antigo, tomar vinho não era aquele luxo do final de semana. Era consumido todo santo dia por todas as classes sociais. Na verdade, era até uma questão de sobrevivência, porque a água muitas vezes era perigosa e cheia de bactérias. E mais do que isso, as escrituras mostram essa abundância como um símbolo da bênção de Deus. O Salmo 104 diz literalmente que Deus deu o vinho que alegra o coração do homem. Para vocês terem uma ideia da escala absurda desse negócio, arqueólogos descobriram há pouco tempo um complexo vinícola lá do período bizantino com os 1.500 anos de idade, na cidade de Yavne, em Israel. A capacidade de produção deles, impressionantes 2 milhões de litros de vinho por ano. Era o famoso vinho de Gaza, exportado para todo o Mediterrâneo. Então, isso prova, sem sombra de dúvidas, que a cultura bíblica produzia e consumia bebida alcoólica em larguíssima escala. Mas calma lá, essa aceitação histórica não é, de jeito nenhum, uma carta branca para o abuso. E aí entramos na parte 2, o perigo da embriaguez, as advertências bíblicas contra o excesso. Agora a gente muda um pouco o tom para olhar para os alertas pastorais super sérios que as escrituras trazem. Existe uma linha muito, mas muito clara na Bíblia inteira entre o uso de uma coisa e o abuso dela. Enquanto a moderação aparece em celebrações e em gratidão a Deus, o abuso é detonado sem dó. O texto sagrado é bem direto ao dizer que o excesso leva à perda de controle. E não é só o controle do corpo, não, mas o controle moral e espiritual também. E os alertas são vívidos, chega a dar um frio na espinha. Em Provérbios 20 e 23, a Bíblia descreve o vinho como escarnecedor, que leva a pessoa à violência, a se machucar do nada, a ter alucinações e a acabar na pobreza. Lá no Novo Testamento, a embriaguez é classificada como uma obra da carne. Paulo, em Efésios 5, faz um contraste sensacional. A ordem não é para a gente se encher de álcool, que leva a total perda de freios, mas sim para sermos cheios do Espírito, que traz justamente a sobriedade e o domínio próprio. Pessoal, aqui a gente precisa dar um passo atrás e ter muita, mas muita empatia. A gente sabe muito bem a dor e o estrago que o alcoolismo causa na nossa sociedade. Ele fragmenta famílias inteiras, destrói carreiras brilhantes e corta vidas pela metade. E para muitos irmãos na fé que vieram de conversões traumáticas e lutaram contra esse vício terrível, abandonar o álcool 100% não é só uma dicasinha de saúde, é uma necessidade absoluta para proteger a própria vida e a alma.
Qualquer conversa que a gente tenha sobre bebida cristã precisa obrigatoriamente honrar e respeitar essa dor. E é com esse peso gigante na balança que a gente precisa encontrar o meio termo ideal. Parte 3. Liberdade cristã e legalismo, evitando os extremos. Como é que a gente navega entre essa liberdade que a Bíblia mostra e os perigos que ela denuncia? A resposta é fugir dos dois extremos, nem a libertinagem irresponsável, nem aquele legalismo cego. Olha só que sabedoria incrível de Paulo. Quando a igreja primitiva estava brigando sobre o que podia e o que não podia comer e beber, ele manda essa: a essência do reino de Deus não está no nosso estômago. Dizer que qualquer gole de álcool é sempre pecado simplesmente não bate com uma leitura honesta da Bíblia inteira. A salvação, gente, está em Cristo, na justiça e na paz do Espírito, e não em ficar seguindo regras humanas de forma robótica. Então, o grande lance aqui é o seguinte: decidir não beber não faz de ninguém um supercrente ou alguém intrinsecamente mais santo do que quem toma uma taça de vinho com moderação no jantar. Porém, pensa bem. No mundo em que a gente vive hoje, cheio de excessos, decidir se abstêmio pode ser uma demonstração fortíssima de sabedoria. É uma escolha voluntária, contra a correnteza. Não por medo de perder a salvação, mas por uma liberdade consagrada. Mas tem algo que vai bem além do nosso direito pessoal de fazer o que a gente quiser. Chegamos à parte 4, o princípio do amor, a mais alta ética cristã. A liberdade no Novo Testamento nunca, jamais é sobre o nosso próprio umbigo. Ela é sempre sobre a comunidade. Esse é o famoso e radical princípio do não escândalo. Paulo está dizendo, olha, você até tem o direito, mas o amor verdadeiro às vezes exige que a gente abra a mão do nosso direito para proteger a consciência de quem é mais fraco. Se abrir uma garrafa de vinho, por mais lícito que seja para você, for causar confusão, tristeza ou pior, fazer alguém recair no alcoolismo, a ética de Cristo diz para a gente simplesmente recuar. Isso não é perder a liberdade, tá? É ganhar em solidariedade pastoral. Numa sociedade onde a bebida destrói tantas vidas, escolher deixar a taça de lado de forma voluntária é o verdadeiro chorar com os que choram. É você ajudar a criar um ambiente super seguro na sua roda de amigos e na sua comunidade, onde o cuidado com a alma do outro fala muito mais alto do que qualquer vontade pessoal. Com toda essa base teológica fortíssima na mente, vamos para a prática. Parte 5. Sabedoria e decisão pessoal, navegando na vida cristã moderna. Como a gente aplica isso num churrasco, num jantar ou num evento social nos dias de hoje? As melhores fontes são muito unânimes em dar diretrizes bem simples e práticas para quem decide exercer sua liberdade. Primeiro, respeito total à lei. Nada de álcool para menores e, se for dirigir, zero bebida. Segundo, discrição total. Ficar ostentando bebida nas redes sociais não faz o menor sentido e só serve para escandalizar os outros. E, por fim, uma regra de ouro: jamais oferecer álcool em eventos gerais da igreja. Proteger a próxima geração e manter o bom testemunho tem que ser sempre a nossa maior prioridade. E o que é muito legal nesse slide aqui é que ele exige que a gente mude totalmente a nossa mentalidade. O debate raso sempre fica procurando atalhos, tipo, até onde eu posso ir sem que seja pecado? Mas a maturidade muda essa chavinha. A gente precisa parar de caçar regras e começar a se perguntar: isso que eu estou fazendo edifica? Isso constrói pontes? Isso glorifica a Deus? E é com essa reflexão super provocativa que a gente vai encerrando a nossa análise de hoje. Se o grande alvo da vida cristã é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, a gente precisa olhar para dentro do nosso coração com muita honestidade. Seja se você escolhe a abstinência como um escudo e um ato de amor por quem sofre, ou se você escolhe beber com extrema moderação e discrição no silêncio da sua casa. O que realmente importa é que o seu compasso moral seja sempre o amor. A gente espera de verdade que essa visão mais ampla e acolhedora tenha feito sentido e ajudado na jornada de vocês. Um forte abraço e até a próxima!